Olá, amigos do agronegócio. Você já sabe que a nova Volkswagen Amarok é a nossa parceira aqui do Agro 360. A nova Amarok V6 tem 5 anos de garantia. Essa é bruta de verdade, com a tração 4Motion que garante estabilidade e segurança em todos os terrenos. A maior capacidade de carga útil da categoria, sem falar no espetáculo das novas grades frontais e faróis em LED. Mas a Volks não parou por aí. A Amarok V6 tem o motor turbo diesel mais potente da categoria. São 258 cavalos com a função Overboost, que atinge até 272 cavalos. É potência demais. Não dorme no ponto, hein? Passa numa concessionária Volkswagen, faça um test drive na picape carregada de força bruta. Eu garanto que você vai se impressionar, assim como eu estou me impressionando. Se você busca maximizar o desempenho e a saúde dos seus cavalos, conheça o Mega Energy. Esse suplemento energético é uma combinação exclusiva de óleo de soja, arroz, linhaça e peixes, enriquecido com vitamina E. Ele promove benefícios incríveis, como o aumento da resistência física, melhora na recuperação muscular e proteção antioxidante ideal para cavalos atletas, para potros em crescimento, garanhões em estação de monta e éguas em reprodução. Com o Mega Energy, você oferece ao seu cavalo o que há de melhor em nutrição para um desempenho superior. Não perca essa oportunidade de potencializar os resultados do seu time. Acesse o site integralmix.com.br e conheça a nossa linha completa. Que o agro move o Brasil, todo mundo já sabe, mas quem move o agro? Só mesmo um gigante para cumprir esse papel. Volkswagen Meteor, que nós chamamos de Meteor da Paixão. Potência, estabilidade e conforto. O Meteor garante a melhor média de consumo de combustível. Ele é completo, tudo que um extra pesado precisa ter. Eficiência, economia numa máquina só. Resultado na estrada e também no seu bolso. Esse gigante que conquistou o coração dos caminhoneiros com novas opções de série ainda conta com planos de manutenção pensados sob medida para cada tipo de uso. E se eu ficar aqui falando tudo que ele tem de melhor, vou levar 2 safras para terminar. Não esqueça, você que move esse país, quem vai te ajudar é o Volkswagen Meteor. Confira as condições especiais em março ou vá até uma concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus. Acesse ofertas.vwco.com.br ou aponte o seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Você vai fazer um ótimo negócio, pode ter certeza. Olá, amigos do agronegócio, está no ar mais um Agro 360 para você, sempre com convidados mais que especiais. Já falamos de diversas raças de cavalo, a equinocultura é sem dúvida alguma atividade que representa muito para o agronegócio brasileiro e hoje vamos falar do manga larga. Está aqui comigo hoje Fernando Tardioli do Aras Tarlim, quase que eu troquei aqui as bolas. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Rafael, prazer estar aqui com você. Você é criador de manga larga, Nelore, o que mais? Brancos. E presidente da Associação do Manga Larga também. E advogado. Bom, vamos lá. Manga Larga Marchador, 2 raças, mas são raças co-irmãs, né? São raças que tiveram, né, Rafael, uma origem comum lá atrás. A Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo da Raça Manga Larga completou 90 anos no final do ano passado. 90 anos? Então, mais antiga, mais longeva, né, do que a raça co-irmã. E depois, num determinado momento, houve uma divisão entre as raças e depois, consequentemente, também em relação ao serviço de registro genealógico, e hoje são 2 raças independentes que têm na sela e na marcha a sua principal característica, mas o cavalo manga larga com a marcha genuína, por isso o cavalo de sela brasileiro, e que o distingue de todas as outras raças de cavalo no mundo. Um cavalo equilibrado, um cavalo forjado na lida do gado, no esporte, nas caçadas lá atrás quando eram permitidas, né? E um cavalo acima de tudo de muito equilíbrio, com uma qualidade de sela e de marcha excepcional, mas sem abrir mão do equilíbrio, que é algo fundamental pra gente. Esse slogan, o cavalo de sela brasileiro, ele é antigo. Muito antigo. Eu lembro que eu tinha meu pai tinha uma belina com adesivo. Com adesivo escrito cavalo, manga larga, cavalo de sela brasileiro. Isso é um orgulho, uma raça genuinamente brasileira, né? É isso mesmo, exatamente. Né? Esse adesivo foi assim, e a prova disso é que você está lembrando. Até hoje e tal, é top of mind. E isso fez o cavalo manga larga. Que viveu, né, teve a fundação da associação em 1934, depois teve um momento extraordinário no final dos anos 80, início dos anos 90, enfrentou, a exemplo de todas as outras raças criadas aqui no Brasil,
aquela sequência terrível de planos econômicos, Uhum. até a gente encontrar uma estabilização ali em 94, a partir do plano real, e que depois voltou para fazer a sua lição de casa, e lição essa que a gente tem buscado intensificar muito aí, né, nos últimos tempos, justamente recuperando o lugar de destaque que é nosso na equinocultura nacional. Todas as raças têm uma importância fundamental dentro da indústria e do negócio do cavalo como um todo, mas o manga larga sempre teve e tem o seu lugar de destaque. E eu sempre digo que o cavalo manga larga é a moeda forte da pecuária seletiva nacional. Não se faz criação de gado, não se tem atividade pecuária, principalmente extensiva, sem o cavalo. O cavalo é uma ferramenta de trabalho fundamental e o manga larga é o cavalo que tem uma aptidão fantástica justamente para estar no gado. E isso a gente testa diariamente, tem a oportunidade de fazer isso com essas atividades complementares, a criação de cavalo, de gado e tudo mais. Nem preciso dizer para você que nas nossas propriedades só se trabalha com cavalo manga larga, né? Não tem burro, não tem mula, não tem cavalo de outra raça, é só manga larga. Para provar a funcionalidade. Lógico, e que aguenta o serviço, aguenta o batidão, é exigido, é desafiado em condições climáticas diferentes, em condições de relevo, topografia, é justamente o cavalo que a gente usa. E isso acaba naturalmente sendo para a gente uma ferramenta de seleção muito importante também no Aras, porque a gente tem o caminho inverso, né? Você tem uma prova ali. Você tem a prova, você tem a possibilidade de testar a rusticidade, porque o cavalo na fazenda, você sabe, ele é criado que nem boi, né? Não tem cocheira, não tem raçãozinha, né? É capim, sal e água. E isso permite pra gente... Cavalo sendo cavalo, né? Lógico, como deveriam ser todos, né? Muitas vezes é a gente que interfere, né, na natureza do cavalo. E isso pra gente é uma ferramenta de seleção importantíssima, pra gente medir uma série de características, mas a aptidão, a resistência e especialmente a rusticidade, quando eles são desafiados nessas circunstâncias. No nosso caso, nós estamos no Centro-Oeste, nós estamos no estado de Mato Grosso do Sul, onde a gente enfrenta condições climáticas completamente diferentes. Nós estamos em Campo Grande. Campo Grande mesmo. Em Campo Grande. As fazendas ficam em Campo Grande, todas elas ali na beira da 040. Tem uma questão logística, de facilitar a logística com essa correria toda e essa série de atividades e tudo mais, a gente precisa ter uma logística que permita, né, a gente fazer tudo isso. Então, por isso a opção ali por estar em Campo Grande mesmo, com uma facilidade de ir e voltar, que para mim nesse momento, inclusive profissional, é muito importante. E o cavalo manga larga está sendo testado e desafiado justamente nessas circunstâncias já há muitos anos. Calor, frio, né? Tudo. Sabe que eu não vou me lembrar o ano agora, se não me engano, 2016, sei lá. Fui para os Estados Unidos na final mundial de montaria em touros da PBR e teve uma apresentação de cavalo manga larga dentro da arena na abertura. Acho que será que você estava junto com esse time lá ou não? Eu não estava lá nessa ocasião, mas... Foi uma apresentação maravilhosa. E eu lembro que tinha dentro de um esporte que os brasileiros estão ganhando todo o dinheiro na competição. De repente entra cavalo manga larga brasileiro dentro da arena, numa abertura, numa apresentação. Eu fiquei muito orgulhoso naquele momento de falar, poxa, um cavalo brasileiro. Uma raça genuinamente nacional, né? Não é que ele só é criado no Brasil, né? Ele foi forjado aqui no Brasil. A gente teve iniciativas de exportação pontuais, a gente tem alguns indivíduos na África, na Europa, mesmo nos Estados Unidos. Nos anos 90 existia o Manga Larga Ranch ali em Ocala, e foi um trabalho que foi muito bem recebido, né? Pelos criadores locais e tudo mais, que queriam conhecer justamente as características do cavalo brasileiro. Mas ele tá indo para quê? Pelo destaque que a gente tem. Ali, na verdade, com essas iniciativas, você tem muito mais uma vitrine para mostrar o cavalo, né? Eles se multiplicaram, foram criados e tudo mais. Mas sempre associados, na verdade, ao quê? Não existe um circuito de exposições lá fora, evidentemente. Então, ele vai ser um cavalo de sela, vai ser um cavalo... Para sela, passeio... Para sela, passeio, ou, na verdade, para lida no campo, ou ele vai cobrir as éguas locais, as éguas nativas, vai ter meio sangue, né? E vão ser utilizados na pecuária também. Mas as iniciativas basicamente foram essas. Essa apresentação aconteceu também na Alemanha, na Quitana, e também foi um sucesso fantástico e tudo mais. Então, o cavalo, ele realmente é encantador e ele chegou num nível, né? O momento da raça é de um nível zootécnico altíssimo. Por quê? Porque o cavalo tá marchando demais, né? Então, você monta, ele é um animal dócil, de ótimo temperamento, mas também ele te responde quando chamado e quando exigido, e muito bonito, né? O cavalo tá lindo, a raça tá linda, então você acompanha. Ele cresceu muito, né? Sei lá, década de 80, acompanhava alguns criatórios da minha região do Vale do Paraíba, e eu percebi que o cavalo manga larga, ele cresceu bastante.
Levantaram um pouco mais ele ou não? Existem momentos ali da criação, como criação de qualquer raça, seja na equinocultura, seja na pecuária e tudo mais, que você precisa fazer escolhas buscando introduzir determinadas características. E lá no passado, lá atrás, algumas opções foram feitas para refinar o cavalo, deixá-lo mais bonito, né, para garantir essa esportividade dele, e consequentemente, né, acabou tendo um ganho de estatura no cavalo. Mas isso sempre foi uma preocupação muito grande da gente, porque em absoluto a gente não quer criar cavalo gigante e não cria cavalo gigante. Tanto que nos últimos 20 anos foram fixadas as características que se buscavam com essa utilização que foi feita, e depois a gente voltou para trás no bom sentido. Por quê? Colocando os animais na estatura que a gente acredita que é a estatura correta. Por quê? Você sabe, né, muitíssimo bem que o cavalo de esporte, salvo nas modalidades de salto, ele não tem que ser um gigante, ele não deve ser um gigante. A gente tem uma questão de física aí, de mecânica de movimento, de equilíbrio e tudo mais, de biomecânica. Então o manga larga hoje é um cavalo absolutamente equilibrado. Passou aquela fase, né, do cavalo grande e tudo mais. Isso hoje a gente não vê. Acho que isso aí deve ter sido uns 10 anos atrás, talvez um pouco talvez mais. Até um pouquinho mais. Um pouco mais, tava bem grande. Talvez, né? Até um pouquinho mais. Que hoje é uma altura ideal de cernelha? Hoje os cavalos, os machos, né, 1,58 m, 1,60 m para baixo, né, e as éguas, 1,55 m, 1,57 m, tudo mais, isso pra gente é o tamanho ideal. Agora, dentro da associação, as provas, quais são as provas que englobam hoje a raça num evento, numa nacional, seja que for? A gente tem um circuito enorme de provas, um calendário longo que pega todo ano, que passa, na verdade, pelas competições do cavalo geral, onde a gente tem o julgamento de morfologia, de aprumos dinâmicos, aprumos estáticos, harmonização, caracterização racial, os julgamentos de marcha, que pesam para o campeonato geral, quer dizer, a marcha tem um peso significativo para o campeão geral, e é impossível que o campeão geral não seja um exímio cavalo de marcha, mas a gente tem um campeonato também exclusivo de marcha, então são 2 campeonatos separados. Além disso, a gente tem as provas de cavalo completo, onde simula-se ali uma situação onde o animal está sendo exigido no dia a dia do campo, então ele tem que encostar, abrir uma porteira, recuar, faz baliza montar, desmontar, faz a baliza, faz a figura do tambor, a margarida, né, justamente para testabilidade, temperamento, essa é a prova de maneabilidade, e a gente tem a raça manga larga também fazendo baliza, fazendo tambor, onde sem dúvida nenhuma a gente sabe que não é a nossa especialidade, mas ela é a raça que serve inclusive para introdução, né? Muitas vezes a molecada, a criançada começa com o cavalo manga larga. Mesma coisa no hipismo, saltando 70, 80 centímetros, até ali o manga larga é o cavalo para fazer essa iniciação. E hoje a gente tem um boom na manga larga, que é algo que a gente tem acreditado e investido muito na associação como entidade, que é o manga larga na prova do tiraboi, é o manga larga no ranchote. Isso virou uma febre entre o manga larguista e tudo mais. Tem muito cavalo já em centro de treinamento. Né? É a prova mais democrática que tem, né? É a prova mais democrática que tem, né? Então, pode competir homem, pode competir mulher, idoso, gente nova, criança, pai e filho. É a prova que realmente une a família. E com uma simplicidade muito grande, que é algo que durante algum tempo nos faltou e que a gente vem trabalhando muito para que a gente tenha. Por quê? Você vai engatar lá seu trailer, botar 2 cavalos, né, puxar no carro, na caminhonete, vai chegar no dia da prova, terminou a prova, você carrega seus cavalos, volta para casa e está tudo certo. Quer dizer, você não precisa ter uma equipe de Fórmula 1, né, um time completo ali para você conseguir participar. É fácil de treinar, fácil. Eu te diria que hoje é a prova mais democrática que tem, inclusive na manga larga, justamente é a prova do tiraboi do ranchote. E vocês têm essa prova, entrou como calendário oficial? Entrou como calendário oficial. A gente tem várias etapas ao longo do ano. Nossa primeira etapa, inclusive foi realizada agora, no início do ano, em Jaguariúna. Jaguariúna é um polo importante para a gente ali por todo, não só pelo município em si, mas pelo todo o entorno ali, a região. É um polo importantíssimo de criação do cavalo manga larga, e a gente tem tido várias etapas justamente ali. Jaguariúna, Amparo, mas a gente está correndo um ranchote na Bahia, por exemplo, na Bahia, mas com um time de manga larga assim, super competitivo, e o que é mais legal, muitas vezes ganhando de quarto de milha. E isso vai mostrando, na verdade, uma aptidão que era desconhecida, não só do público em geral, mas dos próprios criadores. Então, eu tenho insistido e cobro muito, né, nossos criadores, cobro nossa diretoria lá,
Para quê? Para que a gente teste e desafie a aptidão do cavalo manga larga. Nosso cavalo é capaz de fazer muito mais coisa do que a gente imagina. Que bacana. E realmente essa prova, acho que você teve a colocação mais correta que eu vi aí. É a prova mais democrática que tem, realmente. É a prova mais democrática. Outro dia eu fiz um comentário que eu vou fazer com você agora, até me criticaram. Eu disse que o handshorting é o beach tênis do cavalo. O beach tênis que virou uma febre que todo mundo joga e não precisa treinar e não precisa ter grande preparo físico e tudo mais. É exatamente a mesma lógica. Você chega fácil, compete, se diverte, vira as costas, vai embora, sem demandar grandes investimentos, sem demandar grandes desafios de logística, de transporte. E não é uma comparação com o beach tênis como crítica, pelo contrário. Pelo contrário. Beach tênis eu não jogo, mas eu sei, também não jogo, mas eu vejo todo mundo jogando. Mas é mais lá, prático pro cara treinar do que o tênis. E é mais inclusivo, né? Porque você participa junto, tudo bem, o tênis tem em dupla tal, mas é diferente, né? É um esporte muito mais elitizado, te exige muito mais do ponto de vista da quadra, do piso e tudo mais. Né? Você vai descalço, pisa na areia. É isso aí, é a mesma coisa, é exatamente essa lógica. Essa analogia eu já tinha ouvido desse jeito, mas eu nunca encarei isso como negativo, pelo contrário, como positivo. E quando a gente traz justamente no sentido positivo. Agora, o seu criatório tem quanto tempo que você tem de manga larga? Nós temos 33 anos de manga larga. 33 anos de manga larga. Eu nasci em São Paulo, venho de uma família que nunca criou absolutamente nada, sem nenhuma tradição no agronegócio, mas eu nasci apaixonado, doente por causa de cavalo, e pedia pro meu pai, falava, eu quero um cavalo. Morando aqui em São Paulo? Morando aqui em São Paulo. E de vez em quando ele me levava nos leilões lá no Parque da Água Branca, e um dia eu falei, era meu aniversário, ia ter leilão no dia do meu aniversário, eu falei pra ele, pô, eu quero um cavalo de presente de aniversário. A gente tinha um sítio, perto de Sorocaba, e aí ele me deu a primeira égua de presente, que foi a Fantástica, e daí nós não paramos mais. Eu faço aniversário de manga larga no dia do meu aniversário, e esse ano a gente completa 33 anos de manga larga. 33 anos criando manga larga. E hoje tem uma criação de excelência, com leilões realmente representativos para a raça, né? Com períodos bastante diferentes. Eu costumo contar que a gente passou os primeiros 18 anos indo para exposições sempre sendo o último. A gente não era nem penúltimo. Verdade. Era o último, e foram 18 anos ali de sacrifício, tentando encontrar o caminho e acertar e tudo mais, e num determinado momento, isso foi no final de 2009, eu passei a me questionar e falei, pô, não é possível. A gente consegue tocar bem outras atividades, a gente tem sucesso e tudo mais, será que é só esse negócio de cavalo que não vai pra frente, que não evolui? Eu falei, não, agora chega, nós vamos botar ordem na casa e vamos fazer tudo que tem que fazer. Foi quando eu fui atrás de um animal, queria comprar um animal diferente, que fosse um indivíduo especial, e acabei comprando uma égua, depois de meses de negociação, comprei a Catarina da Marazu, que naquele mesmo ano, comprei no início de 2010, no mesmo ano ela foi grande campeã nacional. Foi quando nós fizemos a primeira grande campeã nacional da Tarlin, exposta pela Tarlin e tudo mais, e dali eu falei, putz, agora esse é o caminho, a sensação é maravilhosa, é bom demais, e agora nós vamos investir em genética, em infraestrutura, em mão de obra, em assessoria técnica e tudo mais, e dali a gente acelerou. Deixa eu te fazer uma pergunta visando esse cara que estava 18 anos perdendo, e como é que foi para você encontrar essa égua? Ela estava em você já? Ela é meu sonho de consumo, ou você teve que ter uma assessoria para descobrir qual era a égua certa para comprar? Essa história é muito engraçada, porque o André que trabalha comigo quase há 20 anos, que é meu assessor, o André Freire, eu perguntei para ele de 3 animais. A gente tinha acabado de começar a trabalhar junto, né? O André estava recém saído da faculdade e já era um craque, porque tinha aprendido tudo com o Zequinha, com o pai, ele e o Silas, e foram fazer veterinária, mas apresentaram o cavalo durante muitos e muitos anos, então tinham um olho pro cavalo, mas sabiam preparar cavalo. E eu perguntei pro André de 3 animais, e quando eu perguntei pro André da Catarina, ele falou para mim, esquece que ela tá condenada pro esporte. Do jeito que eu a vi da última vez, ela tá lesionada. Prova de marcha. Ela tá lesionada nos 4 membros, ela não tem mais condição de competir, tal. Ele falou, a carreira dela de pista acabou, tal. Você esquece que não tem jeito. E eu, como sou muito teimoso, eu vi a égua aí competindo e ela nunca tinha ganhado. E eu falava, puxa, essa égua é diferente, mas nunca tinha montado. E eu lembro direitinho, eu fui passar o Réveillon, nós fomos pra praia e eu tava ali esperando pra passar logo pra voltar pra São Paulo, que eu queria ligar pro Moacir, que era o criador, o dono dela e tal, que eu não conhecia, não tinha afinidade nenhuma, não tinha nenhum relacionamento, mas o criador tem isso, ele gosta de receber, ele gosta, E eu liguei pro Moacir, falei, Moacir, tudo bem, queria te fazer uma visita e tal, mas eu queria ir lá ver a Catarina, queria comprar a Catarina.
E ele falou, lógico, vem aqui. Se eu liguei pra ele dia 2 de janeiro, dia 5, eu já tava lá. E vem cavalo e volta cavalo. E a gente sentado numa cerca no curral lá, tomando um sol na cabeça de 40 graus e não vinha a bendita da Catarina, não vinha a bendita da Catarina. Uma hora aparece a Catarina, eu falei, posso montar? E ele falou, lógico, né? E aí montei na égua, era assim, um encontro com Deus, né? Um negócio diferente, eu até arrepio o braço. E aí falei, puxa vida, agora como é que eu falo pra ele que eu vim aqui, que eu quero comprar a égua número 1 dele, né? Eu fui com um jeitinho e tal. Mas no primeiro contato você não falou que queria comprar, você Não, falou falei que queria fazer uma visita no Aras, né? Nem falei nada da égua. E aí, com jeitinho, ele mineiro também, um negociador habilidoso e tal. Sim. E ele falou, não, eu vendo e tudo mais, mas e aí, como é que é? Na época ele pediu um valor assim que era um negócio surreal, era impagável. Aí eu falei pra ele, me deu um balde de água fria, eu falei pra ele, infelizmente tá completamente fora, não tem condição. Não, mas por quê? Mas você tava imaginando o quê? Faz sua oferta. Aí ficou naquela coisa e tal. Eu falei, não, vou fazer oferta, que a oferta vai te ofender e tudo. Mas não, faz oferta que não ofende. E eu fiz minha oferta pra ele, ele deu uma risadinha e falou, não, realmente não dá, tal. Nunca mais nos falamos. Isso foi dia 5 de janeiro. Eu lembro direitinho, tava tendo um leilão dia 1º de maio, feriado. Marcaram um leilão do Toninho Caetano, do Tinasser, que era o melhor leilão que tinha na época. O Toninho, um super criador. E encontrei o Moacir lá no leilão, ele perguntou pra mim, ô Fernandinho, você vai estar no escritório amanhã? A hora que ele perguntou isso pra mim, eu pensei comigo, comprei a égua, eu já fiz minha oferta. Depois de 5 meses ele quer vir conversar comigo, né? Falei, vou, tal. Sentou lá, ele tomou uns 35 cafés, tal. Depois de 4 horas de conversa, comprei a égua, não contei pra ninguém. Mandei buscar no dia seguinte, né? Levei lá pro sítio. E avisei o... Já era o Tarlim em Jaguariúna? Não, era o sítio lá perto de Sorocaba, em Piedade e tal. E aí avisei o funcionário, falei pra ele, esconde a égua aí que eu vou marcar com o André no final de semana e você traz a égua por último e tudo mais. Aí chegou o André lá, tinha meia dúzia de cavalo pra olhar, não tinha muita coisa pra fazer, e a gente sonhando, o sonho era grande, né? E aí no final, falei pra ele, pode trazer, tá? A hora que o André vê a égua chegando e tal, mas ficou bravo. Mas ficou bravo. Eu falei, o que essa égua tá fazendo aqui? Né? Eu falei pra ele, comprei a égua e tal. Ele, pô, mas não é assim que começa um trabalho, desse jeito não tem como trabalhar, com certeza não foi barato, já te falei, a égua não tem condição, não dá pista, tá condenada pro esporte. Bom, eu sei que ele me deu uma bronca tão grande que eu dei um tapinha nas costas dele, falei pra ele, eu fiz minha parte, eu comprei, agora você faz a sua, tal. Entrei no carro e fui embora. O André ficou uns 15 dias sem falar comigo, tal. Um dia ele me liga, tal. O que nós vamos fazer com aquela égua e tudo mais? Eu falei, nós vamos recuperar a égua e vamos levar a égua pro Nacional. Ele virou e falou, mas não tem quem montar, não tem mão de obra, não tem condição de preparar ela aqui e tudo mais. Eu falei, vamos mandar pra um centro de treinamento. Aí ele falou, mas pra quem que nós vamos mandar? Eu falei, nós vamos mandar pro Dil, que era o melhor, até hoje, né, uma referência pra gente. E liguei pro Dil nem sabia quem eu era, tal. Dil, tudo bem, tudo jóia, tal. Escuta, você já tem compromisso de água sênior? Ela era a categoria de água sênior. Você já tem compromisso de água sênior pra Nacional? Meu amigo, eu já tenho uma égua aí que eu tenho que montar, eu que tenho que apresentar, tal, mas manda pra cá, os meninos montam. Eu falei, não, Dil, você não entendeu. Tem que ser você e tudo mais. Ele falou, não tem jeito, não tem como te atender e tal. Aí me deu o segundo balde de água fria, né? Eu falei, puxa vida, e agora o que eu vou fazer? Comprei a égua, não foi barato, e meu técnico não acredita, o apresentador que eu tinha na cabeça não vai montar. O apresentador não sabia quem era ela, que era a Catarina. Não vai montar, não sabia que era a Catarina. Eu falei pra ele, bom, Dil, então tá bom, obrigado, fiquei murcho, desliguei o telefone, passa 3 minutos, Dil me liga de volta. Escuta, só de curiosidade, quem que é a égua? Eu falei pra ele, a égua é a Catarina da Marazur. Ele respondeu pra mim, você sabe que compromisso nessa vida existe pra ser revisto. Pode mandar a égua pra cá que eu vou montar. Dilma, vai ser você? Vai ser você. Então tá bom. Mandamos a égua pra lá, aí o André falava, você sabe que ela não aguenta trabalhar, ela vai ficar aqui caminhando, né? Vamos botar na exposição e rezar para ver o que acontece. Foi para Nacional, naquele ano botaram 5 jurados, eram 5 jurados avaliando o quesito marcha, e montaram os 5, ela passou unânime na categoria, 5 primeiros prêmios. E aí eu nem fui assistir, eu fiquei do escritório assistindo por vídeo e tal, aí comemoramos, uma alegria danada. Então você imagina, 18 anos perdendo, né? Você chegar lá, você faz um primeiro prêmio de categoria, já era a glória e tal. Aí o André me liga e fala para mim, deixa eu te falar uma coisa. Ela fez o que ela tinha que fazer. Daqui pra frente, você não cria... realmente lesão? Tinha. Daqui pra frente, você não cria expectativa nenhuma, tal, porque ela vai voltar pro campeonato daqui 3 dias. Essa égua vai passar 24 horas no gelo, né? Não tenho o que fazer, e eu sempre tive e tenho uma preocupação muito grande de preservar o animal. Essa questão de preservar o animal, para mim, me interessa muito mais o animal sadio, saudável na reprodução do que um prêmio na prateleira. Ainda que naquela época não tivesse prêmio nenhum, né?
E aí ele virou e falou, então você não cria expectativa nenhuma. Eu falei pra ele, tá bom, André, vai dar certo, vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte. E aí ela entrou no sábado, chegou no sábado, foi campeã. Quando ela foi campeã no sábado, ele veio de novo, virou e falou, agora você esquece, o grande campeonato é amanhã, prova de um dia pro outro, não dá nem tempo de fazer nada, vamos fazer um gelinho nela e tudo mais. Ele virou e falou que ela tinha que fazer, ela já fez e tudo mais. Eu falei pra ele, André, vai dar certo. Chegou lá, ela foi grande campeã nacional, ganhou de 194 éguas ao longo da exposição e tal. E aí, uma alegria, um negócio, né? Chorava que nem criança. Imagino. E aí, depois disso, agora nós achamos o caminho. Então, essa foi a história da Catarina e é o divisor de águas da história E ela foi a da sua Tarmin. base genética dali pra frente? Ela foi a base genética, mas nós não tivemos sucesso com ela na reprodução. A gente tinha uma expectativa de que ela ia ser uma base genética muito importante. Ela teve uma filha que foi campeã nacional, depois, a Hebe, mas a gente acabou não conseguindo acertar outros produtos que se destacaram. Mas valeu super a pena, ela é responsável por tudo e foi minha égua de sela durante mais de 10 anos tal. Era a Catarina que eu montava, eu só queria saber de montar na Catarina e tudo mais. Hoje a Catarina tá viva ainda, tá aposentada, tá lá no piquete dela, né, tratada com honras, né, de tudo que ela fez, tudo que a gente deve para ela. Eu digo que a gente tem uma dívida de gratidão gigante com ela. Então ela tá lá no Aras hoje quietinha, mas ela foi a responsável pela virada, só descansando. Que bacana, que história legal. A criação do manga larga em si, ela exige um critério de acasalamento, escolher matrizes. Isso é bem criterioso, tudo isso. Você comanda isso dentro do seu Aras ou tem uma assessoria, um pessoal? Porque às vezes eu vejo que o critério de acasalamento, seja de qual raça for, é muito minucioso, né? Na verdade, Rafa, a tua pergunta é ótima porque eu me incomodava muito com o fato de nascerem, por exemplo, 60 potros, e a gente sabe que a natureza ela não é tão pródiga assim. Se ela fosse pródiga, a gente já tinha tido vários Pelés, tinha um monte de Messi jogando bola por aí, Cristiano Ronaldo, Neymar, e a gente sabe que não é assim. Quantas Gisele Bündchen existem, né? Então, a natureza ela já é econômica por si só. E sempre me incomodou muito o aproveitamento, né? Tem aquela coisa de que você cria uma geração inteira de potros e dali você vai tirar 1, 2, 3, 5 indivíduos que vão se destacar. E como qualquer atividade no gado não é diferente, né? Você tem uma cabeceira, um meio e um fundo ali e tudo mais. E eu me incomodava porque eu queria um índice de aproveitamento maior, né? Eu dizia que nosso grande desafio era esse. E há alguns bons anos a gente se lançou numa jornada maluca, que tem muita gente que não entende até hoje o que a gente fala, apesar de tudo que a gente já investiu, inclusive em comunicação, em divulgação e tudo mais, que é o programa de genômica. A Tarmin tem um programa de genômica próprio, né, que é feito só lá, então não é um programa de genômica da raça manga larga, é um programa que a gente desenvolveu, nós montamos um time de geneticistas, de profissionais e tudo mais. Hoje todo animal que nasce no Aras, a gente coleta material, extrai o DNA, manda para um laboratório parceiro nos Estados Unidos, mapeia 600 mil pontos do DNA e alimenta um banco de dados. A mesma coisa em relação aos indivíduos que a gente incorpora no plantel. Mas a genômica é a mesma que faz no gado para você ter o marmoreio, você ter, sei lá... A análise genômica é a mesma, mas evidentemente as características que a gente procura são diferentes. E eu trouxe essa inspiração justamente mas aí do gado. você vai falar de marcha, ela não é algo material. Depende. Supostamente existe um gene responsável pela marcha. Como existe um gene responsável pela hemiplegia de laringe, que é o cavalo chiador, como existe um gene responsável pela concentração de colágeno no animal, e aí a gente passou a fazer essas associações genéticas, alimentando o banco de dados com os nossos exercícios de campo. Então, fulano mancou, coloca essa informação lá pro algoritmo. Outro fulano mancou, fulano chiou e tudo mais. O programa trabalha basicamente 2 pilares. Características desejáveis, ou seja, qualidades que eu quero fixar no plantel. Aí é morfologia. Não, de marcha também. Marcha também? Marcha também. Características desejáveis que eu quero fixar no plantel. Características indesejáveis que eu quero excluir. Um indivíduo que a gente identificou com uma característica indesejável, ele imediatamente, ou ele não entra na reprodução, ou se ele estivesse na reprodução, ele é retirado imediatamente. Vai ser um cavalo de sela, vai ser um indivíduo para o esporte, vai ter outra função. Mas para reprodução não. Por quê? Porque eu não posso multiplicar aquela genética. Esse é o grande ponto. Agora, é um programa sem fim. É um trabalho de descoberta. Porque esse análise genômico, posso estar enganado, você me corrija, por favor. Né, se você for pegar a área no gado, a área de olho de lombo, toda essa questão
que você quer num indivíduo para corte, você consegue analisar no que ele vai produzir, naquilo que é material. Porque há questionamento no cavalo de corrida Mas de certas pessoas. Eu estou fazendo um advogado contrário. Não, sem dúvida, mas no gado, com a genômica, por exemplo, o que a gente olha? Né? Se você pegar a NCP, a Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, qual que é o índice? Mérito genético total econômico. Todas as características econômicas aplicadas à criação. Então, o que eu quero ver, por exemplo? Eu quero desmamar bezerro mais pesado. Uhum. Eu vou vender touro, eu estou criando os pais e os avós do bife, tá certo? Certo. Então eu vou vender touro, eu preciso o quê? De touro que produza bezerros mais pesados. Quando? Na desmama. Então você concorda comigo que leite é uma característica fundamental? Então se eu quero um touro para fazer um rebanho de fêmeas comercial, para parir gado comercial, eu preciso de fêmeas que consigam aleitar bem os bezerros. Elas têm que dar leite. Essa é a dificuldade. Eu consigo medir isso a partir das análises genômicas que a gente faz no gado. A questão de área de olho de lombo, a gente faz com ultrassonografia de carcaça. Aí é uma análise... Mas você tem aquela avaliação, que ele é um top... Essa é uma característica, né? Então mas ele vai passar para o filho dele. Ele vai passar para o filho dele. É isso que eu tô querendo chegar, com a genômica vai te mostrar isso. Vai, sem dúvida. Agora, o que eu não tô entendendo é na marcha. Não, na marcha nós estamos todos nós ainda tentando entender. Nós não temos dúvida que existe ao menos um gene que é responsável pela marcha. A dificuldade é você, como fizeram com os seres humanos. Você tem uma tentativa de mapeamento genético. A gente mapeia 600 mil pontos. Eu tenho a perfeita compreensão hoje de todos eles? Não. Então, a dificuldade é você conseguir isolar os genes e dizer, não, conseguir cravar. Esse é o gene responsável pela marcha. Por que animais extraordinários de marcha não necessariamente produzem filhos excepcionais de marcha? A contribuição genética vem, como todo mundo sabe, 50% do pai e 50% da mãe. É a história dos irmãos próprios. Por que os irmãos próprios eles não têm o mesmo sucesso entre eles no comparativo? Embora a carga genética seja 50% do pai e 50% da mãe, não significa que necessariamente o que os 50% que foram transferidos para cada filho da sua progenie foram os mesmos 50%. Então se eu pegar o Zé 1, o Zé 2, o Zé 3, o Zé 4, o Zé 5, eles são irmãos próprios, eles têm a mesma carga genética, mas não necessariamente eles receberam, no momento da divisão e da multiplicação, os mesmos pares do pai e da mãe. Eles têm 50 e 50 de cada um, mas esse 50 não é idêntico. Isso é uma loucura, é uma aventura, é uma maluquice. Por isso que eu digo que a gente comunica e muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Nós chegamos, e aí respondendo a sua pergunta, né, dessa volta ao mundo para responder a sua pergunta. Hoje a gente acasala com algoritmo. Com algoritmo? Com algoritmo. Nós temos um algoritmo que acasala pra gente. Então eu digo pro algoritmo, tenho esses machos e essas fêmeas disponíveis. Quem eu coloco com quem? Mas eu tenho que dar uma premissa para ele, né? Quem você coloca com quem, buscando o quê? Buscando abertura genética. A gente joga com sanguinidade, você tem que peneirar isso. A gente acredita que a heterose é a ferramenta de seleção mais eficiente. Tem criadores que acreditam que a consanguinidade é o caminho mais eficiente para você fixar qualidade. E é aquela história, 70 mil, às vezes nasce um indivíduo realmente que é consanguíneo, mas ele pegou tudo de melhor da mãe e tudo de melhor do pai. A prática e a genética mostram pra gente que normalmente não é isso, né? Até porque, né, o defeito acaba tendo uma tendência a ser muito mais recessivo, né, e ser transmitido do que a qualidade. Infelizmente essa é uma realidade. Então o algoritmo acasala e a gente segue 80% algoritmo. Por que eu sigo 80% o algoritmo? Porque tem algumas questões que não vão substituir nunca o feeling e o olho humano. Esse é o ponto. Então se eu tenho uma égua que não tem um aprumo de mão de anterior tão bonito e ele me manda acasalar ela com um cavalo que também não é impecável no aprumo de anterior, eu não vou colocar. É claro. Eu não vou colocar, mas o algoritmo não consegue enxergar isso. Se eu tenho um animal selado, mais mergulhante e tudo mais, eu não vou fazer um acasalamento que vai fixar essa característica. Quando a gente passou a acasalar com o algoritmo e seguiu o algoritmo, aquela lógica de você aproveita 5 indivíduos da ponta e o resto acaba de alguma maneira sendo o resto, se inverteu completamente. Hoje a gente descarta muito pouco, que é a tropa que essencialmente vai para a fazenda, vai para a lida de gado e tudo mais, e a gente cuida muito, e aí tem uma questão de construção de marca. A gente cuida muito da nossa marca. Você não encontra produtos da nossa marca por aí sendo vendidos baratinho em leilão, de qualquer jeito, na mão de marreteiro, de roleiro de cavalo, anunciado em sitezinho que vende cavalo comum e tudo mais. Por quê? Porque a gente cuida da marca, é uma construção. O que a gente quer? A gente quer que seja aspiracional. O cliente, o comprador, seja o usuário, seja o criador, ele tem que sonhar em ter um Tarlim.
Como eu sonhei muitos anos em ter um JO, um JC, um RB e tudo mais, e às vezes tentava, não conseguia, e falava, um dia eu vou ter, um dia eu vou conseguir e tudo mais, mas com o quê? Com segurança. Quando você tem genômica, você tem segurança. A ponto da gente já ter feito leilão só de embrião com a projeção da endogamia genômica do ventre. E aí a gente chegou num índice, que é o índice de endogamia genômica. Todo o catálogo de leilão nosso, todo animal que está em casa, alguém for comprar um animal, ele tem, né, o selo do Genômica Tarlim com o índice de endogamia genômica. Qual é o índice de endogamia que a gente busca? O nosso ideal é 0. Por quê? Com 0 eu estou aberto para casalar com qualquer linhagem. A gente já tem as demonstrações no nosso exercício de campo de que os indivíduos abertos, eles produzem muito mais, os indivíduos mais consanguíneos, eles produzem nos picos, é aquele negócio, às vezes um extraordinário, às vezes um muito ruim, às vezes um extraordinário, um muito ruim. A média de produção, quanto menor a concentração genômica, o índice de endogamia, ela é muito melhor. E a gente tem conseguido coletar, mas você me pergunta, nós já investimos muito dinheiro nisso, né, para construir tudo isso do zero, mas até hoje a gente conseguiu fazer só 2 indivíduos com genômica 0. Né? Só 2? Nós temos 2 fêmeas com genômica 0. Uma delas, coincidentemente, né, ela já foi vendida, ela foi a grande campeã nacional outra do ano passado de marcha na Pampa, né, na pelagem Pampa, na manga larga, que é a Iris, que ela tem endogamia genômica 0. E a gente olha e começa a se questionar, fala, bom, então parece que nós estamos chegando num caminho, né? E você tem um indivíduo geneticamente perfeito, um indivíduo que no visual ou que na performance que a gente quer dela é que marche é extraordinária, foi a grande campeã da raça, e um indivíduo que agrada os olhos visualmente. Então, parece que a gente começa a caminhar para tentar reunir tudo. Isso aqui é um trabalho de longuíssimo prazo, um trabalho que se constrói em décadas, né? Mas a gente tem que começar um dia, e a gente fez esse começo. Que legal. Fernando, estamos falando aqui de genética, né? Isso aí é muito gostoso. Começa a perguntar de genética, eu fico louco aqui. Já começa a falar de boi, de outras coisas e tudo mais. Seus leilões, você tem uma característica de fazer grandes leilões. Aliás, daqui a alguns dias, semana que vem, né? Semana que vem, 14 e 15 de março. 14 e 15 de março já tem o leilão do Aras Tarlim. Mas você foi o primeiro a usar o Rosewood aqui em São Paulo para fazer um leilão, não foi? Colocamos 30 cavalos dentro do hotel, né? Eu brinco que nunca tinha entrado um cachorro, lá a gente já entrou de uma vez com 30 cavalos. Foi uma negociação longa, tomou muito tempo para conseguir, né, mostrar para o pessoal que dava para fazer, que o evento era viável, e a gente fez uma surpresa para os criadores de manga larga, para os amigos que estavam lá com a gente. Todo mundo, quando eu recebi o convite, vendo que era no hotel, falava, vai ser virtual, né? E a gente confirmava que era virtual. Você não falou que era presencial? Não, e quando eles chegaram lá, estavam todos os cavalos dentro do hotel. Foi uma operação de guerra. Eu acompanhei agora um leilão que aconteceu ano passado lá também. Realmente é uma operação de guerra, como você está falando. Mas você foi o pioneiro nisso aí, né? A gente fica muito feliz, de verdade, de ter inspirado outros. Já teve também ano passado um leilão de gado lá depois da gente. Também, né? Foram 3 leilões até agora. E eu lembro que quando eu negociava com o pessoal do Rosewood, eu dizia para eles, todo mundo vai começar a fazer leilão aqui, vocês têm que se permitir. E nas nossas primeiras conversas a gente só recebia negativa, né? Eu passei 1 ano e meio atrás deles, né? Quando a gente procurou o hotel na primeira vez, eles já cortaram na hora. Imagina, vocês estão malucos aqui, não vai entrar cavalo, obrigado, nós não queremos nem conversar. E aí a gente foi procurando até achar o interlocutor certo. E hoje a gente tem uma relação fantástica com todo o time do hotel que comprou a ideia. Esses dias até fizeram contato com a gente, dizendo que estão lançando um livro lá, acho que dos 10 anos da operação do hotel aqui no Brasil e tudo mais, e queriam autorização para colocar as imagens do leilão, porque disseram que tem um capítulo que são os cavalos dentro do hotel, que a gente fazia parte da história do hotel. Eu falei, lógico, pra gente é um orgulho, é um prazer enorme, e foi muito legal. Mas esse ano a gente tem uma edição super especial, né? Agora na semana que vem, 10 anos de leilão Tarlim, então a gente está fazendo uma celebração ainda mais diferente. A gente adora fazer surpresa, a gente tem prazer em fazer festa. Quem vai cantar? Não tem nada, vai falar. não tem nada mais prazeroso do que organizar o leilão pra gente. A gente tem paixão por leilão, a gente pensa em leilão. O leilão é como se fosse gostoso, né? Um tema de escola de samba. Passa um carnaval, a gente já emenda o próximo, já tá preparando. E esse ano, o 10º leilão Tarlim, escrevendo a história. A gente vai falar um pouquinho justamente da possibilidade de você sonhar e você
você poder construir a sua própria história e decidir ser protagonista da sua história, não simplesmente ficar assistindo, mas ajudar a fazê-la, e sempre a partir de um desafio pessoal muito grande, sempre vencendo as dificuldades, aquilo que a gente estava conversando aqui. Os desafios sempre são muito grandes, mas a gente gosta de festa, a gente gosta de fazer a festa diferente e de colocar... Cheio de surpresas. Cheio de surpresas, E você falou que nem sua família sabe de certas surpresas do leilão. Não, ninguém sabe. Ninguém sabe. Como É que sabe. você consegue segurar É segredo de estado. Eu não conto nem para as meninas. As crianças, por exemplo, também não sabem de quem é o show. Por quê? Porque desde que a gente começou a fazer leilão, e a gente começou isso há 10 anos, eu tinha um conceito de que a gente precisava fazer leilão diferente. O leilão tinha que ser para vender os animais que eu compraria, não para vender os animais que eu gostaria de vender ou de descartar, como até hoje são feitos muitos leilões. A gente precisava ali colocar indivíduos que realmente fossem diferentes. E meu pessoal sempre falava, bom, então você vai acabar com a tropa, você vai vender todo ano que tem de melhor, acaba com a tropa. E não existia leilão anual, não se fazia o leilão todo ano, os leilões eram bianuais, o criador fazia um leilão, voltava a fazer outro depois de 5 anos, e eu encaro a criação do cavalo, do gado e tudo mais como algo que tem que ser absolutamente profissional. Né? Tem que ser lucrativo. E sempre brinquei com os meus amigos, com os outros criadores, dizendo, olha, eu quero disputar todos os rankings com vocês, só não quero disputar esse de quem perde mais dinheiro. Né? Esse eu tô fora, tal, porque eu acho que a atividade tem que operar de uma maneira positiva, tal. Mas criar cavalo é hobby. Eu brinco, olha, até hobby pode dar lucro, né? A gente não encara como hobby, a gente encara de maneira absolutamente profissional. É uma empresa. A gente investe muito dinheiro, as pessoas investem muito dinheiro conosco, e eu não posso me permitir ter uma empresa que comercialize a sua produção a cada 24 meses. Isso não tem lógica. Uma empresa tem que operar e faturar e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a possibilidade de ter um ambiente extraordinário com a família, de poder estar com os amigos, de estar com gente de bem, fazer networking e tudo mais, aquilo é um negócio e tem que ser encarado como um negócio. E ser um negócio não tira a poesia da criação. A gente está aqui falando de criar manga larga, você está vendo meu olho brilhar. Né? Essa é a grande diferença. E aí o leilão veio com essa proposta de transformação, tanto que a gente fazia o primeiro embaixo da lona de circo, meio-dia, aquele calor danado, as poucas mulheres que iam, né? Era um programa estritamente masculino, as poucas mulheres que iam, se olhava, elas estavam com a maquiagem derretendo naquele calor, a gente com a camisa, parecia que tinha virado um balde em cima da gente. Um dia eu olhei e falei, pô, isso aqui tá tudo errado, a gente precisa fazer uma festa à noite, para que as pessoas estejam aqui com a gente, que seja um programa da família. A gente tinha dificuldade no final do leilão, o telefone começava a tocar, eram as esposas, namorada ligando, você já saiu daí, você não esqueceu que hoje nós vamos jantar na minha irmã, que hoje nós temos teatro, não sei o quê. Eu falava, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para trazer a família para cá, para que as pessoas joguem a âncora e fiquem aqui. Isso aqui tem que ser um programa onde elas sintam prazer de estar aqui. E daí nós mudamos o leilão para a noite. De uma semana para outra a gente resolveu fazer o leilão à noite e, como sempre, né, eu não tenho problema nenhum em ser criticado, já estou tão acostumado, isso não vai dar certo, vocês estão malucos e tudo mais. E a gente fez o leilão à noite, foi um sucesso. Hoje não existe mais leilão de dia, né, na nossa raça, os leilões são todos à noite. E aí a gente foi plantando outros conceitos, de trazer as parcerias, de fazer um show final do leilão. Mas por que a surpresa do show, respondendo você? Porque as pessoas têm que estar lá por causa do cavalo, por causa do leilão, por causa do gado, não porque vai cantar o Zezé, ou vai cantar o Bruno, ou vão cantar o Chitão, ou vão cantar outros artistas, né, tantos artistas, né, que já passaram por lá. Eles têm que estar lá porque eles têm alguma identificação com a Tarlim, ou porque eles investem na nossa genética, ou porque eles querem participar, ou porque eles querem conhecer o trabalho. Então, dá o horário de chegada, a gente fecha o portão. Quem entrou, fecha o portão. Quem chegou atrasado não entra. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Né? Por quê? Porque a gente não quer que as pessoas venham pro show. A gente quer as pessoas pro leilão. E eu te digo que hoje a gente faz o leilão, Rafael, do tamanho certo. A gente já fez leilão para mais de 1.000 pessoas. Era uma loucura, uma maluquice aquilo. Hoje, servir todo mundo da mesma forma. E a gente consegue receber todo mundo maravilhosamente bem. E acima de tudo, a gente faz com que as pessoas tenham uma experiência a partir do momento que eles entram no Aras, no portão do Aras, como se estivessem entrando na Disney. Você tá ali para ter uma experiência, tudo tem que funcionar, tudo tem que ser agradável, tudo tem que ser bonito, você tem que ser bem atendido.
no leilão? No Aras. Então, décima edição do Leilão Tarlim, nós estamos voltando para Jaguariúna. A única vez que a gente saiu do Aras no leilão foi ano passado no Rosewood, que a gente estava planejando umas novidades e quem estiver lá no leilão ou quem estiver assistindo pela televisão vai ver o que a gente preparou para esse ano. Então, ano passado a gente precisou, né, dar um descanso de vir para São Paulo e tudo mais, porque a gente já estava planejando. E nós estamos inaugurando, a grande surpresa que a gente tem esse ano para o Leilão Tarlim é a inauguração do nosso complexo de leilão. A gente está deixando uma estrutura esse pode anunciar. Permanente, estou contando aqui em primeira mão. Que bom. Permanente, definitiva, que vai estar lá. E esse ano, dia 14, a gente começa com o Nelore Elite, nosso primeiro leilão de Nelore Elite. A gente já vem fazendo um trabalho há alguns anos no Nelore de prova, de avaliação. Pista, e esse ano a Tarlim está estreando no primeiro leilão de Elite, onde a gente vai receber toda a família nelorista, vai estar lá com a gente. E no sábado, o leilão de Manga Larga, o leilão Tarlim, onde a gente vai celebrar, então, um final de semana de muita festa e, acima de tudo, de muita genética. Eu digo sempre, que a gente tem renovado o nosso compromisso de nos posicionar como fornecedor de genética. O trabalho da Tarlim hoje é fornecer genética. É genética na raça Manga Larga, é genética na raça Nelore, nas suas diferentes vertentes. Brangus também. E genética no Brangus. Esse ano a gente estreia também em São Paulo, no final do ano, em novembro. A gente tem nosso primeiro leilão de Brangus aqui em São Paulo, presencial. Nós estamos organizando também uma outra festa. Você já viu que a gente gosta de leilão e gosta de festa. Mas acima de tudo, a gente precisa ter um trabalho para poder mostrar. Né? A festa sozinha ela não funciona. A festa é só a embalagem daquilo que a gente cria. O principal é o indivíduo, seja o boi, o cavalo, seja... Sem a menor sombra de dúvida. Brangus você está há pouco tempo? Ou já tá... No Brangus nós estamos há 3 anos, estamos indo para o 4º ano de Brangus. E a gente entendeu que agora chegou a hora de apresentar nosso trabalho e trazer tal. Estamos organizando um leilão especial aqui em São Paulo no final do ano. Esse gado de elite, ele está também aqui em São Paulo, Jaguariúna? Não, ele está no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso o gado está todo no Mato Grosso do Sul. Aí esse gado vem para cá para o leilão. Esse gado vem para cá. A gente preparou uma estrutura permanente, especial para o gado também em Jaguariúna. E o pessoal na hora fica desesperado, né? Só vão começar a trazer vaca para cá, vão diminuir o número de cavalo e tudo mais, né? Mas não, eles vêm pro leilão. Que bacana, que bacana. Então de agora, semana que vem, 14 e 15 de março, 10º leilão, Aras Tarlim. 14 e 15 de março, 10º leilão Aras Tarlim, escrevendo a história. Uma coisa que a gente estava falando nos bastidores aqui, você estava falando de grupo de investidores que você trouxe para dentro da raça. Como é que funciona isso? Nós temos hoje um bloco de investidores que já está com a gente há muitos anos, né? E que eram pessoas do nosso relacionamento, amigos que eram convidados para o leilão, para a festa, e que não tinham vivência com agro e queriam participar de alguma forma. E aí nós tivemos um primeiro que chegou lá no leilão e perguntou, que foi o Semenzato, perguntou quem que é a melhor potra do leilão aí e tudo mais, e comprou a discoteca num determinado ano, que era uma potrinha novinha de 7 meses, e meses depois ela foi para Nacional, foi campeã nacional de marcha, campeã nacional geral e tudo mais. E depois isso acabou se intensificando, esse processo, vieram tantos outros amigos, né, e tantos outros investidores que nem amigos eram e vieram ali em função mesmo da vontade de participar com a gente, investir nessa genética. E hoje a gente tem, entre criadores e investidores, nós temos 104 sócios, né? 104? São vários animais mantidos em condomínio, e quando são os investidores mesmo, que não são criadores, que não têm propriedade rural e tudo mais, esses animais ficam conosco, a gente cuida, a gente toca toda a parte reprodutiva e opina em relação à estratégia comercial, o momento de comercializar, o que vender, quando, e acima de tudo, a Tarlim tem uma responsabilidade enorme de garantir um palco para eles, porque a porta de entrada é muito evidente, é o leilão, e depois que ele investe, aí onde que ele vai comercializar aquilo que ele produziu? Eles são investidores, eles se auto-intitulam como investidores, eles participam de eventos temáticos, a gente faz 2 eventos temáticos ao longo do ano, única e exclusivamente para investidores. A gente tem o Tarlim Investment Day, nós acabamos de fazer agora uma edição no dia 22 de fevereiro, e a gente faz o de prestação de contas no final do ano, onde eles têm lá uma análise de rentabilidade dos seus investimentos, das suas carteiras, num comparativo com os parâmetros e os índices de mercado. Então eles comparam a rentabilidade deles com CDI, Bovespa e dólar. E é muito engraçado, o investidor muitas vezes não está preocupado com o resultado de pista, né? A primeira vez que o Semenzato fez uma grande campeã nacional, liguei para ele e falei: Zé, acabamos de ser grande campeão nacional e tudo mais. Ele respondeu para mim: quanto que eu vou ganhar com isso, tal? Um balde de água fria, tal.
Hoje, eles competem entre eles para ver quem teve mais rentabilidade, quem teve uma performance melhor na sua carteira e, além de tudo, é um ambiente, um networking fantástico, um público super qualificado e que gosta de participar e que já migrou do Manga Larga para o Nelore, já está com a gente também no Nelore, as primeiras aquisições já foram feitas no Nelore e tenho certeza que vão com a Tarlin onde a Tarlin estiver e tal, em função do compromisso que a gente tem de cuidar muito bem deles, de cuidar dos investimentos que eles realizam e, acima de tudo, de entregar um ambiente agradável. Esse lucro vai se dar na reprodução, venda de potro? Na realização. A gente não avalia nada em valuation. Olha, acho que esse indivíduo vale não sei quanto, ele foi campeão. É venda. É venda. Venda. Botou no leilão, vendeu, você realizou, tá aí, né, a sua performance. E a gente faz questão de dar o crédito para ele. Você pegar os catálogos da Tarlin, aparece lá o nome deles como vendedores ao nosso lado e tudo mais. Eles estão sempre de mão dada com a gente leva em todos os nossos leilões ao longo do ano, eles estão com a gente. E esses números são representativos? Os números são muito representativos, A campeã desse ano, o investimento campeão desse ano foi da Iris, quem ganhou foi o Eric, grande amigo, essa potra que foi grande campeã nacional e tudo mais, e ele liderou lá com 733% de rentabilidade, e aí teve gente que ficou brava com ele, que estava muito bem também, mas não conseguiu ganhar, e no ano que vem pode ser que ele perca, então eles têm uma disputa saudável entre eles, mas sempre, né, no realizado. Você acha que esse paradigma de que cavalo é luxo para perder dinheiro, isso aí já tá acabado ou ainda tá no caminho de provar que dá para ganhar dinheiro com cavalo, com a equinocultura? Eu acho que esse paradigma ainda existe para quem não se profissionalizou. Quem não se profissionalizou, eu não tenho a menor dúvida, né, que é para perder dinheiro. Uhum. Agora, se você trabalhar de maneira profissional, se você estiver atento ao mercado, se você usar as melhores ferramentas de biotecnologia que estão à sua disposição, como a gente usa todas, eu não estou falando só de inseminação artificial, eu não estou falando só de transferência de embrião, de FIV, de clonagem, nós estávamos conversando aqui agora sobre genômica e tudo mais. Então, se você se cercar em todas as áreas, se você tiver a melhor nutrição, se você tiver a melhor equipe, a melhor infraestrutura, usar tudo que você tem de mais moderno em termos de biotecnologia e, acima de tudo, Rafa, o que eu acho que é fundamental e faz a diferença para o criador. A gente tem tantos e tantos casos de criadores que viveram momentos fantásticos e depois entraram num declínio. Eu sempre digo, você achar que você se basta é o primeiro passo para sua derrocada. Você se fechar na sua genética, achar que não tem que trazer genética de fora ou não prestigiar, muitas vezes por questões de disputa, de rivalidade, a genética dos outros criadores, nós seguimos investindo pesadamente em genética. A gente compra, a gente usa reprodutores de fora, sempre que tem uma oportunidade de incorporar uma matriz diferente, que a gente acredita que ela vai ter uma contribuição dentro do plantel, a gente faz, investe e acredita. Nós temos obrigação de investir na raça que a gente cria. Né? Então, quem toca de maneira profissional e com essa cabeça aberta, esse paradigma está quebrado, não existe mais isso de que cavalo é para perder dinheiro. Agora, se você não se organizou, se você não se profissionalizou, ou se, acima de tudo, você não acredita naquilo que você está criando, você vai ter muita dificuldade. Aí é melhor parar. Não faz sentido. Né? Agora, de repente veio o desafio para você da presidência da associação. Como é que foi isso aí para encarar a criação e ser o presidente do Manga Larga? Isso foi uma inquietação, na verdade. Eu, durante muitos anos, fui diretor jurídico da associação, fui presidente da comissão de ética e disciplina e tudo mais, e chegou num determinado período e falei, olha, eu acredito que eu já dei a minha contribuição, eu acredito piamente na renovação, acho que a alternância do poder e das gestões é o que faz a diferença. Por isso a gente tem que acreditar na democracia, essa é a lógica do sistema. E fiquei quase 10 anos afastado de qualquer função ou cargo dentro da entidade, mas eu brinco que talvez tenha sido o nosso leilão que levou a gente para a direção da associação. Em função de tanta profissionalização, de tantos desafios, de pensar fora da caixa. Histórias de resultados. Dos resultados que foram gerados e da maneira séria como a gente conduziu isso. A gente chegou ano passado, num determinado momento, entendia que a gente precisava desafiar a entidade em alguns aspectos. Nosso cavalo evoluiu de uma maneira muito significativa nos últimos 20, 30 anos, mas a associação, como entidade, não tinha acompanhado essa evolução. E a gente precisava colocar ali a associação ombro a ombro com o cavalo que a gente está criando. E ela precisava evoluir no marketing, ela precisava evoluir na estrutura, ela precisava evoluir no atendimento ao associado, ela precisava evoluir significativamente no fomento, na comunicação.
colocar todas essas possibilidades de biotecnologia à disposição de associado de uma maneira muito mais democrática, já que sozinho talvez ele não consiga acessar o pequeno, médio criador, o usuário, mas, e acima de tudo, dá uma função para o cavalo manga larga. O cavalo manga larga é capaz de fazer coisas que a gente nem imagina. A gente estava falando agora há pouco de handshorting. Nós começamos isso no ano passado, mas tem tantas outras modalidades. A gente precisa usar o cavalo, a gente precisa desafiar o cavalo. A exposição é uma ferramenta de fomento importantíssima. Você trouxe para São Paulo, inclusive, de volta, né? Fizemos a Nacional no Parque da Água Branca, que não era realizada há 23 anos em São Paulo. Nós trouxemos a Nacional no Parque da Água Branca, cumprimos um compromisso, né, que fazia parte do nosso plano de gestão. O nosso plano de gestão prometia, né, e promete entregar 30 anos de evolução em 3, que é o período de mandato, e é justamente o que a gente está fazendo, né? A gente já aprovou um novo estatuto ali nos primeiros 30, 60 dias de gestão. A gente fez uma reforma administrativa na entidade, a gente teve que fazer uma revisão muito significativa no nosso quadro de colaboradores, prestigiando a meritocracia, quebrando determinados paradigmas, mas acima de tudo, pensando, né, hoje o nosso Estatuto Social, ele contempla o bem-estar animal como um valor absoluto, ele contempla o fair play financeiro, a justiça financeira nas competições, porque todas as ligas europeias de futebol têm regras de fair play financeiro, a Fórmula 1 tem regra de fair play financeiro. Eu não jogo o Campeonato Espanhol se eu for jogar só com o Barcelona e com o Real Madrid. Eu preciso dos times médios e menores para que eu tenha, né, uma rodada todo final de semana do campeonato. E a mesma coisa no cavalo, né? A questão não é só capacidade de investimento. É evidente que quem tem capacidade de investimento sai na frente, né, consegue colher resultados melhores, mas aquela história, o dinheiro, ele não compra tempo, mas ele compra genética. Só que eu preciso ter justiça na competição, é fundamental. E justiça na mão de obra, então tem uma série de regras que foram cumpridas, que foram estabelecidas ali. Agora eu dizer para você, governança, compliance e, acima de tudo, o respeito aos regulamentos. Os regulamentos têm que ser respeitados. Não importa se é o presidente, se é o vice-presidente, se é a diretoria, se é um criador super tradicional que cria há décadas, se é um criador que investe milhões em cavalo, o regulamento é o mesmo para todo mundo. O usuário que sai do centro de treinamento com um animal, ele tem que competir em igualdade de condições com o criador que chega lá com 2 caminhões lotados na exposição. Essa é a grande virada que a gente faz na associação. E, voltando à sede para o Parque da Água Branca, também, que, né, ouvi muito que era impossível, que não dava para fazer, não só nacional, no parque, mas também a retomada da sede. Nós voltamos agora em maio, durante a programação da Manga Larga Week, que a gente lançou ano passado, foi um sucesso. A gente inaugura a sede nova da Manga Larga, de volta ao Parque da Água Branca, que é a nossa casa, que tem uma identificação com uma manga larguista gigantesca e que nos abrigou ali durante tantos anos. Que maravilha. Então tem bastante trabalho pela frente, né? Olha, trabalho não falta. É um trabalho, eu digo que eu não sou o presidente, eu estou o presidente, né? Eu sou o criador. E até para que eu tivesse a isenção necessária de poder fazer todas essas mudanças, essas transformações, essas reformas, eu ainda durante a campanha, né, a gente teve uma campanha longa, complexa e tudo mais, eu assumi o compromisso de ficar 3 anos fora de pista. Então eu não tenho participado de pista, não... Esse é o prazo até o término do mandato? Até o término do mandato. Ano passado eu já não participei, esse ano também estou fora. Opção sua, você poderia fazer. Opção minha, não existe vedação nenhuma, mas eu queria ter, né, a isenção necessária para fazer as mudanças e enfrentar de frente os problemas que a gente precisava enfrentar. E acima de tudo, o que a gente tem feito na Manga Larga? A gente tem escolhido enfrentar os pontos que são reformas estruturais. São reformas que vão garantir a perenidade e a perpetuidade da associação pelos próximos 90 anos. Toda diretoria nova que chega lá, é natural que chegue querendo implantar os seus conceitos, querendo testar as suas crenças, aquilo que ela acredita que é o caminho. E tem que ter liberdade para isso. Mas tem mudanças que são estruturais, que próximas diretorias não mudam. Tá certo? Você, para voltar para um estatuto tão antigo, arcaico e complexo como a gente tinha, você tem que convocar uma Assembleia Geral
convencer todos os associados de que o Estatuto Moderno, que garante a perenidade da associação, que atribui poderes para o Conselho de Administração, que tem um conselho fiscalizando a diretoria e tudo mais, que um conselho que tem que aprovar despesas acima de um determinado valor, ele é bom para a entidade. Como é que você vai convencer a massa dos associados a falar, não, vamos voltar aqui, o nosso presidente, eu não estou me referindo a nenhuma pessoa física que presidiu a entidade, estou falando da figura do presidente genericamente. Ele era um czar, um imperador, ele chegava lá, ele fazia o que ele queria. Ele não precisava dar satisfação de nada para ninguém. E quando eu trouxe o projeto do novo estatuto, as pessoas diziam, mas não estamos entendendo. Lutou tanto para ganhar a eleição e agora você está colocando uma algema em alguns aspectos no seu pulso e tudo mais. Não tem algema para mim. Se o trabalho é sério, se o trabalho é transparente, o Conselho vai aprovar. Pronto. Só que eu quero que os próximos presidentes também tenham esse senso de responsabilidade e esse compromisso com a raça, né? Nós estamos aqui há 33 anos e, se Deus quiser, vamos ter o privilégio de passar pelo menos mais 33. E a gente quer ver uma manga larga forte. Já está muito forte, né? Graças a Deus. Quero te agradecer muito pela tua presença aqui. Teríamos muito mais papo de cavalo ainda. Deixa eu entregar o boné de participação aqui no Agro 360, nossa marca registrada. Ah, legal, super obrigado. Sucesso no leilão semana que vem, tenho certeza que vai ser um espetáculo. Tentei tirar aqui a surpresa, não vai falar. Mas quero te agradecer muito por ter vindo aqui e parabéns pela criação, pela gestão agora à frente da associação. Se Deus quiser, Rafael, obrigado. Eu sou espectador do programa, parabéns pelo programa. Obrigado. Eu fiquei super contente quando eu recebi o convite para estar aqui. Deixo aqui o convite também para todos que estão nos assistindo, para que estejam conosco em Jaguariúna, 14 e 15 de março, 10º leilão Tarlim. A gente garante uma festa espetacular, né? E convido a todos para que acompanhem o Cavalo Manga Larga, para que estejam nos nossos eventos, sigam Tem rede social? Sigam a Manga Larga lá no Instagram, Cavalo Manga Larga. Cavalo Manga Larga, né? @Cavalo Manga Larga, tá aqui embaixo. Estejam conosco lá no Instagram também. E o slogan e o tema que a gente tem trabalhado, né, na nossa comunicação na Manga Larga é Manga Larga. Conheça, experimente, se apaixonem. Então venham todos se apaixonar pelo Cavalo Manga Larga. Que maravilha. A transmissão do leilão vai ser? Transmissão do leilão pelo canal Terra Viva na sexta-feira e no sábado a partir das 20 horas. Maravilha, pelo Terra Viva. Estou esperando você lá também, que é meu vizinho de Jaguariúna, hein? Vizinho, tô ali em Jaguariúna também. Muito bem. Mas obrigado mais uma vez, sucesso. Esse foi mais um Agro 360, conversando com o Fernando Tardioli, que é o presidente da associação e também proprietário do Aras Tarlim, esse sucesso na raça Manga Larga. Semana que vem estamos de volta com mais Agro 360 para você. Até lá.